Bom, vamos falar agora sobre estratégias de guerra com o coronel Paulo Filho, mestre em ciências militares. Bom, primeiramente, nosso muito obrigada por você estar aqui hoje, né, sábado, conceder essa entrevista para a gente. E já queria entrar no assunto em relação a essa possibilidade de uma incursão em terra, né? No deslocamento do norte para o sul de Gaza, a proposta de separar civis e terroristas não procedeu, mas essa invasão por parte do exército israelense ainda existe. Queria ouvir a tua análise a respeito disso, né? Se isso de fato irá em algum momento acontecer. Boa tarde, Soraya. É um prazer falar com vocês da Jovem Pan, seus telespectadores. É muito provável que essa invasão terrestre ela aconteça, Soraya, porque a ação militar, a gente tem que se lembrar, ela sempre se destina a cumprir um desígnio do poder político. E o poder político israelense já falou isso, já deixou isso bastante claro, deseja retirar o Hamas do poder, retirar o poder militar do Hamas, para que essa seja, conforme disseram os líderes israelenses, a última guerra contra o Hamas. Ora, isso não é possível, esse objetivo não se alcança apenas com bombardeios. Esse objetivo só se alcança com a incursão no terreno, com a presença das tropas lá na faixa de Gaza, para que possa eliminar ou prender as lideranças, para que possa destruir os sistemas e materiais de emprego militar do Hamas, destruir seus meios de comando e controle, destruir sua logística, de modo que sem essa incursão terrestre, isso não vai ser possível. É uma incursão muito difícil, é uma operação militar muito complexa, num ambiente urbano, densamente povoado, né? As ruas muito estreitas, casas muito próximas umas das outras, edifícios. Os bombardeios estão causando uma grande quantidade de destroços, né, de detritos, de ruínas, que também dificultam a progressão. Temos a extensa rede de túneis do Hamas, então as lideranças do Hamas podem e provavelmente estão escondidas, né, no subsolo, nos subterrâneos das cidades. Lá eles também têm centros de comando e controle, eles lá guardam seus suprimentos, têm geradores. Esses túneis vão ter que ser identificados pelos soldados israelenses, eles vão ter que reconhecer esses túneis, ou seja, entrar nos túneis, combater dentro dos túneis, uma tarefa muitíssimo difícil do ponto de vista militar, que infelizmente vai cobrar seu preço em sangue, tanto dos israelenses quanto do Hamas, e muito provavelmente também com uma grande quantidade de efeitos colaterais, infelizmente, sobre a população civil de Gaza, como nós já estamos vendo. Por essa dificuldade, você enxerga um Israel ainda muito cauteloso nesse processo de invasão? Você teme, de repente, até uma guerra, né, de guerrilha? Até porque esses objetivos militares, como você bem disse, de uma incursão por terra, precisam ser muito bem executados, né? Porque cumpridos, um exército formal, ele não consegue invadir e depois retornar ali no meio do caminho, né? Soraya, você tocou num ponto importantíssimo. O mais difícil não é entrar, né? O mais difícil é se manter, cumprir seus objetivos e o que vem depois, né? É isso que nós vimos com os Estados Unidos na guerra ao terror. O mais difícil na invasão do Afeganistão não foi invadir o Afeganistão e retirar o Talibã do poder. Isso aconteceu em questão de meses. O mais difícil foi tentar estabelecer um novo governo no Afeganistão. E não conseguiram. Os Estados Unidos ficaram 20 anos lá. E hoje saíram de forma atabalhoada, como nós vimos, né? Aqueles aviões, com aquelas imagens terríveis das pessoas penduradas no avião, caindo dos aviões norte-americanos, e hoje o Talibã está no poder novamente, 20 anos depois. Então, o mais difícil dessa operação é que ela vai se estender no tempo, né? É virtualmente impossível você eliminar completamente um grupo da natureza do Hamas, né, um grupo que se mistura com a população, um grupo fortemente ideologizado, que tem além disso, tem um componente religioso também presente na equação. Então, será uma tarefa realmente muito difícil. Coronel, eu vou convidar para essa conversa também o professor de Relações Internacionais, Christopher Mendonça, para te fazer uma pergunta. Coronel, é um prazer poder falar com o senhor nesse momento, e eu gostaria de saber o seguinte: pode ser que nessa incursão militar feita
ali na faixa de Gaza, muito provavelmente vai acontecer, será possível que haja alguma surpresa por parte das fricções, das dificuldades encontradas na faixa de Gaza, que faça com que haja uma mudança na estratégia do exército israelense, que eles retornem a Israel, ou isso não é algo possível? Boa tarde, Christopher. A surpresa está sempre presente, né, nos conflitos militares. Muitas coisas, o próprio Clausewitz já se referia no seu livro clássico da guerra, né? A guerra ela é simples, mas ela é simples em teoria, mas ela é extremamente complexa, porque até as atividades mais simples na guerra ganham uma enorme complexidade. Por exemplo, né, você fazer o suprimento, você no nosso dia a dia, você abastecer um carro é muito simples, você vai no posto de gasolina e abastece. Esse ato muito simples, num combate, ele se torna muito mais difícil, muito mais complexo. E a guerra vai somando essas complexidades de uma maneira exponencial. Então, isso cria uma verdadeira bruma na guerra, né? Foi como o Clausewitz se referiu. Então, é possível, sim, haver surpresas, né? E essas surpresas podem vir tanto no campo da tática, né? No campo da atuação do exército israelense lá no terreno, lá na faixa de Gaza, mas elas também podem ser estratégicas. Por exemplo, pode haver uma abertura de uma segunda frente, né? O Hezbollah no Líbano, se ele entender que seja viável, se ele for estimulado e apoiado pelo Irã, por exemplo, ele pode abrir uma segunda frente no norte, fazendo com que Israel tenha que dividir seus meios. Pode haver uma revolta na Cisjordânia, obrigando Israel a também mandar meios para uma terceira frente. Então, a surpresa ela pode acontecer tanto no nível tático quanto no nível estratégico. Agora, uma vez que o exército israelense entre para controlar a faixa de Gaza, uma retirada seria politicamente, professor, muito inviável, né, para o governo israelense, né, para o estamento político israelense. Seria o equivalente ao presidente Putin, por exemplo, se retirar da Ucrânia. Não é possível para ele politicamente fazer isso, porque isso significaria o fim do seu governo. E essa lógica também cabe para o governo israelense, que, aliás, já enfrenta muitas dificuldades, né? O governo do primeiro-ministro Netanyahu, como nós sabemos, é um governo que está sofrendo fortes críticas, né? Desde antes do que aconteceu no dia 7 de outubro e também pelos acontecimentos do 7 de outubro. A surpresa pode acontecer, mas eu não acredito que ela vá forçar Israel a se retirar da faixa de Gaza, uma vez que ela tenha tomado essa decisão de entrar. Até que ponto, né, Israel está disposto a perder soldados, né, nessa possível incursão de terra, para deixar que o conflito se arraste por mais tempo, né, por mais semanas? A gente chegou hoje ao 15º dia. E também aproveitando já uma pergunta, se a gente vê, né, que o Hamas vem utilizando da violência como a sua própria arma, né? O senhor acredita que o Hamas de fato atingiu o seu objetivo? Era justamente essa postura que ele esperava de Israel? Vou começar pela segunda pergunta, Soraya. Era exatamente isso que esperava de Israel, né? Qual foi o objetivo político da ação do Hamas, né, no dia 7 de outubro? Foram duas, especialmente. A primeira foi chamar atenção para a sua agenda, né, para a sua causa, para a causa do Hamas, e com isso fortalecer essa causa e com isso atrair os holofotes que nós estamos vendo, né, protestos em todo o mundo, recrudescer atentados terroristas. Nós estamos vendo, já aconteceram, infelizmente, na França, uma pessoa morreu, na Bélgica, 2 suecos morreram, vários alertas, isolamento do Palácio de Versalhes, evacuação do Palácio de Versalhes, do Museu do Louvre, fechamento de aeroportos. Então, a causa terrorista ganhou muita força, né, porque um evento tão marcante, né, tão forte como foram os atentados do 7 de outubro, acabam por fazer despertar células terroristas adormecidas ou mesmo os chamados lobos solitários. Então, esse foi o primeiro objetivo do Hamas e eles atingiram. O segundo objetivo do Hamas foi torpedear a aproximação que Israel estava fazendo da Arábia Saudita. Então, Israel já tinha reatado os laços diplomáticos com o Bahrein, com os Emirados Árabes Unidos, com o Marrocos, nos chamados Acordos de Abraão, e estava muito próximo de reatar os laços diplomáticos com a Arábia Saudita. Isso iria enfraquecer muito, né, a causa do Hamas, e isso desagradaria muito
o Irã. Então tem uma segunda componente política e agora, com a reação de Israel na faixa de Gaza, essa aproximação da Arábia Saudita ela foi completamente inviabilizada no momento, ou seja, o Hamas também atingiu esse objetivo. Conversamos, portanto, com o Coronel Paulo Filho, mestre em Ciências Militares. Coronel, mais uma vez, meu muito obrigada pela sua participação e todos esses esclarecimentos. A gente se fala numa próxima oportunidade. Um bom sábado para você. Foi um prazer, bom fim de semana, até logo.